Muito boa noite, caro telespectador. No espaço do comentário de hoje vamos abordar os desafios das Forças Armadas de Defesa de Moçambique à luz do seu 55º aniversário, que se assinala esta quarta-feira e que de resto foi destaque neste Jornal da Noite. Se em 1964 a principal missão era a conquista da independência, hoje as Forças Armadas de Defesa de Moçambique são confrontadas com várias lutas, a começar pela instabilidade militar em Cabo Delgado. Quase todos os dias há relatos de assassinatos bárbaros, resultados de ataques que iniciaram a 5 de outubro de 2017. Há ataques esporádicos no centro e norte do país, particularmente em Nampula e Manica. Hoje discute-se a preparação das Forças Armadas num contexto de descoberta e exploração de recursos naturais suscetíveis de conflitualidade interna e externa. Discute-se também a modernização e a profissionalização das Forças Armadas. Só para termos uma ideia, de acordo com a Lei da Defesa Nacional das Forças Armadas, revista em agosto deste ano, há 3 missões fundamentais para as Forças Armadas, designadamente defender os interesses vitais do país contra as formas de ameaça ou agressão, garantir a integridade do território nacional, a soberania, a liberdade dos cidadãos e a segurança dos meios de desenvolvimento da nação, assegurar o desenvolvimento normal das instituições em todas as circunstâncias e face a quaisquer ameaças diretas ou indiretas. Portanto, as Forças Armadas são o garante da estabilidade do país. Para discutirmos os seus desafios, conto aqui em estudo com 2 convidados. Do meu lado direito, Emílio Zeca, que é diretor adjunto do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais e pesquisador na área de segurança, conflitos e paz. Do meu lado esquerdo, conto com Fernando Lima, que é jornalista e tem também formação na área de segurança nacional e relações internacionais. Boa noite aos dois e sejam bem-vindos a este espaço. Lima, começo por si. Vamos ao encontro que o Presidente da República realizou ontem com oficiais da Defesa e onde de alguma forma manifestou insatisfação com o desempenho das Forças Armadas relativamente ao encontro de uma solução para Cabo Delgado. Há aqui algumas palavras do Presidente. Disse que é preciso despolitizar as Forças Armadas, diz que já está a ficar tarde para uma resposta ao conflito em Cabo Delgado e disse que se há necessidade é preciso estudar. O que estas palavras do Presidente significam? Será um sinal de que a situação em Cabo Delgado claramente não está dominada? Claramente, se não, a mensagem do Presidente seria uma mensagem, sobretudo, de felicitações às Forças Armadas. E a situação não pode estar, porque independentemente da vontade do Governo, independentemente de um blackout prático, de o Governo não dar notas sobre incidentes armados, sobre mortes, sobre ataques em Cabo Delgado, nós sabemos que esses ataques se verificam, inclusivamente continuam a aparecer imagens documentais desses mesmos ataques. Portanto, este boicote governamental à divulgação de informação não tem sido eficaz. Ora, a mim quer-me parecer que há 2 problemas fundamentais ao nível governamental e ao nível das próprias Forças Armadas. A estratégia mais adequada para combater este tipo de violência em Cabo Delgado e também outros complementos de natureza política que não têm a ver com Forças Armadas. O meu colega aqui, Daniel, trabalha num centro de pesquisa. Este é, por exemplo, uma área fundamental para se compreender a natureza e o fenómeno de Cabo Delgado. E sem esta complementaridade de investigação do que se passa no terreno... Acha que é isso que falta? Este é um dos elementos que falta? Eu não diria investigação para a compreensão do fenómeno. Não, eu não diria que falta, mas eu diria que tem que haver muito mais. Ou seja, acho que na década de 70 o Aquino de Bragança e o Wallerstein publicaram uma trilogia de livros que era qualquer coisa, Quem é o Inimigo, ou penso que era por aí. Então, eu penso que é preciso definir quem é este inimigo, quem é este adversário. E não é pela via de lhe chamar bandidos, malfeitores, ou seja, não a politização, mas a despolitização destes adversários da lei e ordem em Moçambique que chegamos lá. Portanto, é preciso pesquisa, é preciso investigação.
Mas também, ao nível da componente militar, é preciso mais serviços de informação, serviços de comunicações, os próprios serviços autónomos de recolha de informações têm que ser muito mais ativos para compreender este fenómeno e a partir daí encontrar a melhor forma de os antídotos para combater este fenómeno. Muito bem. Vou assim, Emílio, quero ver qual é a sua compreensão relativamente ao que disse o Presidente, mas também fazendo parte deste centro, qual é a análise que vocês fazem em relação aos acontecimentos em Cabo Delgado? Muito obrigado. Boa noite ao Boaventura, boa noite ao Lima. É sempre uma oportunidade de vir partilhar aqui com o pessoal alguns resultados das pesquisas que nós temos vindo a fazer. E muito especial hoje, o Dia das Forças Armadas. Gostaria de felicitar a todos os colegas do tempo da faculdade e de outros momentos que fazem parte das Forças Armadas. E, basicamente, o que Lima fez menção acabou sistematizando a minha primeira parte da minha intervenção, mas eu ia tocar em 4 aspectos principais. Exato. Um primeiro desafio do qual o Lima fez menção é a questão da necessidade de melhorar as relações civis e militares. Há déficit de comunicação e, de uma ou de outra forma, a população, o povo, é o elo principal para toda a arquitetura de segurança nacional. O segundo aspecto que também o Lima fez menção são as questões doutrinárias. Por muito tempo, as Forças Armadas ficaram confinadas e preparadas para fazer face a situações de irregularidade, de instabilidades provocadas pela RENAMO, e não nos preocupamos em estudar e aprender novas formas de insurgência contemporânea, onde a insurgência extremista era um fenômeno possível sempre de acontecer aqui no território. A outra, houve muito investimento na área ou na tentativa de profissionalização das Forças Armadas, melhoramento dos quartéis, melhoramento da ração dos militares, transformação das escolas ou dos centros de formação em instituições de ensino médio e ensino superior, mas relegamos para o segundo plano a questão das aquisições. E as aquisições é um dos pilares importantes em toda a arquitetura também das Forças Armadas. Só para esclarecer, o que é isto de aquisições? As aquisições, basicamente, é a compra de material militar, exato, desde munições... Equipamentos para as Forças Armadas. Carros leves, carros pesados, aeronaves de asa fixa, aeronaves de asa móvel, veículos marítimos e por ali. E a quarta grande componente é a componente legislativa. Se for a ver, grande parte da legislação militar, ela é toda formada por decretos, resoluções e diplomas. O que é preciso? Há pouca lei, porque a nossa Assembleia da República tem 2 grandes sessões ordinárias e depois é tudo extraordinário. Mas é preciso que saímos das leis, dos decretos, saímos dos diplomas, dos decretos e das resoluções para as leis, para dar legitimidade à questão das Forças Armadas. Esta lei, a Lei da Defesa Nacional das Forças Armadas, foi revista em agosto. Não resolve essa questão que levanta? Definitivamente não resolve, porque há 3 grandes pilares no quadro legal das Forças Armadas. Primeiro é a Lei da Política de Defesa e Segurança, que lida com os 3 grandes ramos, as Forças Armadas, a Polícia e o Serviço de Informação. Depois a Lei das Forças Armadas e da Defesa Nacional. Esta é que estrutura as Forças Armadas. E, finalmente, o conceito estratégico de defesa e segurança. É ali onde está a visão estratégica da missão e das operações das Forças Armadas, e por muito tempo o conceito estratégico de defesa nacional foi esquecido. Ele é um documento muito bem estruturado, muito bem concebido, mas muito negligenciado, porque ali fala basicamente de toda a visão de como é que as Forças Armadas deveriam ser modernizadas, apetrechadas e conduzidas em termos de profissionalização e criação de uma indústria, de uma base industrial de defesa, que basicamente seria a grande resposta para fazermos face a grandes desafios que as Forças Armadas têm nesse momento. Portanto, as nossas Forças Armadas, de alguma forma, elas ficaram paradas no tempo. Elas ficaram paradas no tempo em termos doutrinários, em termos de aquisições, mas houve grandes avanços no que concerne à profissionalização, focada mais para melhoramento das instituições e infraestruturas e de desenho de currículas e de instituições de ensino médio e ensino superior militar.
Muito bem. Lima, se estivermos atentos ao que disse o Presidente da República, ao que disse o Ministro Ntumuco, o Ministro da Defesa, notamos que, de alguma forma, já está identificado quem está a criar esta situação toda em Cabo Delgado, a expressão do Presidente de invasão camuflada. Portanto, é um grupo de fora que está a invadir o território nacional, e o Ministro da Defesa também, quando evoca a questão de grupos externos a Moçambique que estão a fazer os ataques em Cabo Delgado. De alguma forma, isto já ajuda, pelo menos, a ter uma percepção de onde é que vêm estes ataques? Sim, não. Essa é apenas uma componente. Conhecemos alguns desses detalhes: a República Democrática do Congo, Uganda, a Somália, o Sudão, mesmo em termos de componente ideológica, a Arábia Saudita, a componente wahhabita do islamismo, que promove este tipo de fenómenos, mas isto não explica tudo. Mais uma vez, também é confortável para o governo e para o exército acenar com a componente externa. A questão tem que ser vista no teatro das operações, nessa base. Não só a componente externa, a componente interna, e depois quem se beneficia externamente, quem se beneficia internamente. Nós sabemos que há componentes internas que podem ser os beneficiários indiretos, para dizer diplomaticamente, para não dizer diretamente, deste tipo de violência em Cabo Delgado, como há beneficiários externos. Por via de uma visão, podemos dizer, messiânica ou jihadista ou de cruzada em relação a um determinado objetivo confessional, mas também não sejamos ingênuos. Nós estamos num espaço geoestratégico e geoeconómico de extrema importância. Ora, por exemplo, neste momento, o maior produtor de gás do mundo é um regime muito fundamentalista em termos de conceitos, e há provas evidentes dos serviços de segurança internacionais de como esse regime financia essas insurgências noutras partes do mundo. Isto não é de descurar. Por isso, quando se diz troca de informações, os serviços de informações trocarem informações, termos pesquisadores à altura para lidar com outros serviços de informação que podem pôr na quadrícula do terreno todo este tipo de ameaças e dirigirem respostas a essas mesmas ameaças. É importante o que o nosso convidado aqui disse, da maior proximidade, e eu sim estive em Cabo Delgado há pouco tempo. Entre civis e militares. Não há essa proximidade. Há um sentimento de terror, por exemplo, em relação às Forças Armadas, que não pode existir. Da mesma forma como há este sentimento de terror em relação, digamos, à população, que as pessoas dizem, bem, não sabemos se estes aqui são camponeses ou são os tais de insurgentes que nos atacam à noite. Então, essa proximidade, este problema ainda existe. E depois também era importante tratar os problemas de forças especiais, que é um passo importante que aconteceu na polícia e no exército, mas que precisa ainda de ser mais sofisticado. Muito bem, Emílio, eu quero também ouvir a sua fotografia relativamente a esta questão, essa caracterização que ouvimos o Presidente a fazer e o Ministro da Defesa a fazer, de que é uma invasão camuflada, de que há grupos externos a alimentar esta confusão toda em Cabo Delgado. A ideia que o Lima levanta de que, apesar disso, há naturalmente beneficiários diretos nacionais que estão aqui no país. Olha, sem dúvida, o apontar as causas e os fatores externos é uma situação necessária, mas não suficiente, porque há um conjunto de causas próximas e causas profundas que deram origem à insurgência em Cabo Delgado por via de um pretexto de expulsão de garimpeiros na Manhumbir,
ataque à esquadra e depois degenerou toda essa escala de violência. Há basicamente 10 causas próximas e profundas que podem ser levantadas, das quais se sistematizam em 4 grandes correntes. Exato, vamos a isso. Uma corrente antropológica e sociológica, que olha muito para fatores de pobreza, baixo nível de educação. Há uma causa político-securitária, que centra-se muito na ausência do Estado. Por muito tempo, a presença do Estado no litoral norte de Moçambique foi muito fraca. As instituições do Estado, os partidos somente aproximavam-se daquelas comunidades nos momentos das eleições. E os líderes tradicionais e religiosos eram quem controlavam e tomavam conta da situação. E depois há uma terceira corrente, que é a corrente jihadista, que o Lima fez menção, basicamente bifurcada em 2 grandes grupos, um jihadismo externo e um jihadismo interno, levado a cabo por um conjunto de cidadãos nacionais que foram estudar em locais de presença de extremismo e de correntes heterodoxas do Islão. E, finalmente, uma quarta corrente que olha para as multinacionais e os atores produtores de recursos estratégicos como gás, grafite e outros recursos estratégicos que provocam instabilidade para depois vender violência. Então, não se encoraja a olhar somente para a parte externa, porque as dinâmicas internas são muito relevantes para que os fatores externos sejam catalisados como fatores de conflitos e dinamizadores da escalada do mesmo conflito. Mais do que isso, olhar somente para causas externas é desviar de aspectos fundamentais e estruturantes da causa desse conflito. Há uma outra perspectiva ainda um pouco, não diria perigosa, mas também não irresponsável. Esse tipo de violência precisa sim de cooperação internacional para fazer face a ela. Exato. Mas tem que se esgotar internamente. O debate interno sobre as causas, os atores e os fatores desse conflito ainda não estão esgotados. As pesquisas e os estudos que foram levados a cabo pelo MASC, pela OREM, pelo nosso centro, ainda são muito reduzidas para termos um quadro situacional objetivo do que está a acontecer. Mais do que isso, o conflito emergiu de tão rápido que foi, do Exato. Qual temos dificuldades de onde pegar, Tanto como começar. É muito importante ter em conta as dinâmicas internas também, para compreender. Mais do que isso, nos estudos de conflito, o conflito é como uma fruta. Ela brota de uma flor e a fruta, ela depois de madura, ela cai naturalmente. E ela não cai enquanto for uma fruta verde. Então, o nosso conflito ainda é muito amorfo, é muito irregular e é muito difícil de captá-lo a essência das Exato. partes, das causas e das possíveis consequências. É preciso que ainda nos congreguemos as várias sensibilidades, jornalistas, investigadores, líderes religiosos e as academias para tentarmos descortinar de forma holística e integrada o fenômeno. Muito bem. Lima, o Emílio levanta aqui alguns pontos fundamentais e vamos a isso. Essa questão da ausência do Estado, que é uma questão geral, quando se olha para as nossas fronteiras, elas são porosas, não têm controle, a entrada de um país e de outro, não há praticamente qualquer fronteira, nem qualquer separação. Isto levanta uma discussão central, que também é em vários pontos do país, sobretudo no centro e norte, há a descoberta e exploração de importantes recursos naturais, vários, além do gás, que é o mais falado, mas há outros como o grafite, as pedras preciosas, grafite, ferro, ouro, entre outros. Mas há esta ausência do Estado em termos de controle territorial. A grande questão é os desafios das nossas forças de defesa e segurança, das nossas forças armadas, no sentido de garantir o controle e a estabilidade disso. Porque quando se olha para outros países com grande potencial de exploração de recursos naturais, percebe-se que esses conflitos vão surgindo como se fossem cogumelos, mas encontram um terreno fácil, que é a ausência do Estado no território. Ok.
Assim, à partida, falar de ausência do Estado parece um grande chavão. Então, vamos tentar desmontar esta questão. Por exemplo, o Exército, as Forças de Segurança são Estado. E neste momento há uma presença muito grande. Agora, não pode haver essa presença do Estado sem outras componentes que dão resposta a outro tipo de situações. Os tais de projetos económicos. Será que essas pessoas têm o devido enquadramento, têm as devidas respostas, as suas interrogações têm resposta, a contramobilização desta pessoa encontra respostas adequadas para as pessoas dizerem não, eu tenho futuro, a situação vai mudar neste país. Há muitas interrogações, não há tantas respostas para estas pessoas. E isto depois dá fenómenos tipo, por exemplo, uma manifestação em Palma a dizer que a causa desta violência é exatamente a presença de alguém que vai explorar os recursos. Ora, a resposta não pode ser essa. Ou seja, a resposta correta é de dizer os que vêm explorar recursos, eventualmente, se tudo for discutido corretamente, trazem-nos benefícios para as nossas famílias e para as pessoas que hão de surgir. Eu hoje, por exemplo, via na STV uma vila que eu conheço muito bem, que é a Vila de Catem. É muito deprimente ver a população na maneira como está em Catem. E eu vi a nova aldeia do reassentamento do gás em Cabo Delgado. É o dia para a noite. Ou seja, a minha expectativa não é que vou daqui a 3 anos, esta vila também será como Catem. É impossível esta vila ser igual. Porquê? Porque se aprendeu daquelas asneiras na questão dos serviços sociais, dos serviços básicos, da economia, do aprender a fazer das pessoas. Portanto, há toda uma nova maneira de ver. Mas não basta. E, como o Emílio estava a dizer, é preciso encontrar essas respostas multissectoriais, incluindo das forças de defesa e segurança. Por exemplo, outro exemplo, as forças de defesa e segurança tiveram, digamos, um sucesso assinalável nas últimas confrontações com a Renamo na Gorongosa, porque souberam fazer leituras da situação no terreno, de como confrontar o seu adversário, e encontraram, quer nas forças especiais da polícia, quer nas forças especiais do Exército, na própria logística criada de apoio nos serviços de comunicações, nos serviços de interseção de comunicações, respostas adequadas que depois são um elemento mobilizador para o próprio performance das Forças Armadas. E o que eu questionava, Lima, é exatamente isso. Quais são os desafios da construção de toda essa infraestrutura perante a potencialidade dos recursos que o país tem? Como é que as Forças Armadas elas devem se preparar? Mas o país, no seu todo, como é que se deve preparar perante estas potencialidades? Eu vou tentar dizer uma coisa mais ou menos diplomática. Nós temos que ter no topo das Forças Armadas pessoas que estejam à altura desses desafios e que compreendam a complexidade. O que isso significa, Lima? Significa que neste momento não temos? Não, talvez, se calhar temos, mas talvez não estão no sítio exato. Ou seja, a pessoa que tem a farda militar e os galões tem que estar à altura de se sentar na mesma mesa com o engenheiro de exploração de gás e de petróleos da Anadarko e da Eni e todos saberem do que estão a falar. Que os oficiais de segurança, porque a Anadarko e a Eni também têm os seus oficiais de segurança, e todos falarem a mesma linguagem, então encontrarem soluções conjuntas, porque por imperativos, inclusive de política externa, a Eni e a Anadarko não se podem envolver diretamente nos confrontos, mas sabemos
que há um elemento logístico extremamente importante. Mas, se não houver ao nível da coordenação este nível de linguagem técnica e compreensão técnica de como lidar com estes fenómenos, então começa a haver uma quebra na cadeia de compreensão de como responder, neste caso por via da via letal, em relação a um fenómeno desta natureza. Muito bem. Emílio, faço a mesma pergunta. Perante as grandes descobertas de recursos e a sua exploração, e são vários recursos quando olhamos para as províncias do centro, norte, Gaza e Inhambane, são recursos importantes com bastante impacto na economia. Os desafios de organização do Estado, a partir das Forças Armadas, no sentido de garantir algum controle do território e, por via disso, garantir a estabilidade política. Quando eu estava a fazer o meu estágio doutoral no Comando do Exército do Sul do Brasil, basicamente é a maior unidade onde há concentração de força do Brasil, porque o Brasil sempre se preparou para fazer uma guerra com a Argentina, Uruguai ou Paraguai. Quando o Sul se mexe, o Brasil treme. Eu convivi com o coronel Andreuza, e o general Barbosa. Eles sempre diziam o seguinte: um exército, ele pode ficar 100 anos sem combater, 100 anos sem empregar força, mas o exército não pode ficar um minuto despreparado para lidar com uma situação. Nós ficamos muitos minutos despreparados para lidar com situações específicas que iam nos aparecendo na vista. A questão da segurança marítima, que não é muito discutida. A questão da descoberta dos recursos, que não foi levada em consideração. As Forças Armadas foram chamadas em última instância, depois dos contratos, depois de muitas das coisas terem acontecido. Há várias áreas e infraestruturas críticas que foram construídas no nosso Estado nos últimos tempos. As Forças Armadas só eram avisadas e pouco chamadas para tomar parte dos processos. Acabou nos proporcionando essa situação. Temos um conjunto de surpresas estratégicas que não sabemos lidar com elas. O que nós precisamos agora para que as nossas Forças Armadas se potenciem e façam face a este novo cenário? Porque as Forças Armadas não podem se furtar de defender a nossa soberania, a nossa integridade, dos interesses nacionais e os interesses vitais, porque no final do dia elas são o repositório dos objetivos e dos interesses nacionais. Puxaria algo que o Lima tentou falar diplomaticamente, mas não quis. Vamos colocar pessoas certas nos locais certos. Há muitos bons generais aqui em Moçambique que combateram ao longo da história, fizeram face ao colonialismo, à Rodésia, ao apartheid e à RENAMO. Teriam muita capacidade e contribuiriam positivamente e construtivamente para a melhoria das capacidades operativas das nossas Forças Armadas. A outra, precisamos de melhorar as nossas relações civis e militares para que a sociedade civil, acadêmica, econômica e os parceiros tenham consciência situacional de que é preciso potenciar as nossas Forças Armadas para elas fazerem face às ameaças presentes e às ameaças futuras. Em terceiro, é preciso operacionalizar o nosso conceito estratégico de defesa e segurança, atrelado às revisões que acabamos de fazer agora da política de defesa e segurança e da lei das Forças Armadas, para que as Forças Armadas cumpram a sua missão e a sua responsabilidade de forma efetiva e de forma ótima, de modo a que nós não tenhamos essas situações. Um exército não pode ser humilhado por um grupo de insurgentes irregulares diante de uma situação que é possível fazer uma varredura num intervalo de tempo simples e prático. Precisamos de ganhar coragem, colocar as pessoas certas nos lugares certos, para que as Forças Armadas possam cumprir de forma completa, plena, a sua missão e a sua responsabilidade diante das ameaças que nós vemos. Um último tema, Lima, tem a ver com a modernização e a profissionalização das Forças Armadas. Quando tivemos o fenômeno Idai e Kenneth,
não sentimos uma intervenção, digamos, forte das nossas Forças Armadas, sobretudo na questão da salvação, que é o que temos acompanhado. Aliás, vimos Forças Armadas de outros países a desempenhar um papel bastante mais relevante. A questão dos equipamentos, a questão da tecnologia, que é hoje o grande instrumento de combate, a questão do critério de recrutamento, qual é o perfil do nosso soldado. Todos esses desafios, como é que eles devem ser refletidos? A primeira questão é a questão do que o Emílio está levantando, definições estratégicas. A questão da componente de proteção civil, qual é a correspondente militar em termos de proteção civil? Se isto não existe em termos de definição operacional, isso, tudo o que for feito é voluntarismo. Ou seja, é alguém que está irritado, que dá uma ordem e as pessoas ficam a correr aí tipo baratas tontas. Então, a questão não é essa. A questão é que tem que haver uma definição operacional perante estes desafios das calamidades naturais. Qual é o papel dessas forças? Como essas forças têm que ser operacionalizadas em termos de meios? Isto depois é extremamente importante porque tem uma componente incluindo de propaganda das próprias forças de defesa e segurança, porque não há melhor propaganda do que estarmos no meio de uma catástrofe e ver as tais forças que defendem a nossa soberania a darem a cara para socorrer as pessoas numa situação excepcional de alteração de ordem, de alteração de todos os meios no terreno. E aí falhamos. E falhamos, eu penso, por uma questão conceptual. Não porque não existem forças, não porque não existem meios. Outro elemento também extremamente importante, em termos de potenciação, em termos de meios, é que se as forças não dão as respostas adequadas, depois isto faz passar apetites que resultam depois de pressões sobre o nosso próprio governo. O que é que eu estou a dizer? Se as nossas forças não dão respostas, começamos a ver circular essa coisa que já temos forças russas no treino. As forças russas não é nenhum contingente militar do Exército Vermelho. São forças especiais, chamemos-lhe mercenários, chamemos-lhe empresas de segurança, consultores de segurança russos, sul-africanos, americanos, todos esses, e depois os bens do petróleo e do gás aguçam todos esses apetites a dizer assim, não, nós vamos lá e resolvemos esse problema em 90 dias, mas até ficam a esfregar as mãos para esperar que haja esta resposta inadequada, para depois pôr em cima da mesa as tais de propostas que nós resolvemos isto em 90 dias, o que resulta numa pressão extra sobre as autoridades do próprio país. Emílio, esta questão da modernização e profissionalização das Forças Armadas, a grande questão, o papel das Forças Armadas no tempo de paz, por exemplo, que é uma intervenção bastante mais concertada relativamente às calamidades naturais, mas a questão do perfil do nosso soldado, a questão do recrutamento, a questão do treinamento, a questão da tecnologia, a questão do equipamento. Olha, as discussões sobre a profissionalização das Forças Armadas centram-se em 4 grandes pilares. O primeiro é potenciar as Forças Armadas para que sejam um instrumento moderno de fazer guerra diante das ameaças contemporâneas. A outra, consciencializar as Forças Armadas que elas são um instrumento de garantia da ordem doméstica e da ordem internacional por via das missões de paz a nível internacional e por via de intervenções como essa do IDAI a nível doméstico. A outra, transformar as Forças Armadas num grupo de interesse que funciona como pressão para o governo, mas num modelo de relações civis e militares de subordinação das Forças Armadas em relação às instituições do Estado. E, finalmente, a criação de forças especiais com capacidade de deslocamento rápido para responder a situações anômalas dentro do território e fora do território, nos locais onde há interesses estratégicos permanentes ou transitórios do Estado. O que nós vimos com o IDAI e o Kenneth
Existe uma unidade chamada UNAPROC das Forças Armadas, que é a Unidade de Proteção para Situações Civis, que está vinculado ao SENOI e ao Instituto Nacional de Calamidades. Essa força ela é um task force, uma força-tarefa, mas muito contingencial e sem capacidade de mobilização rápida para socorrer pessoas, restabelecer comunicações, vias de acesso, comunicação via rádio, telefone e televisão, para as pessoas estarem informadas e receber as orientações para reduzir as perdas de vida e deslocamento rápido para fazer face a ameaças específicas. O nosso exército, ou as nossas forças armadas, avançou no período do general Macaringa com o esforço de profissionalizar, dando instrução aos militares. Criou-se a Academia Militar, o Instituto de Altos Estudos Militares, reativaram-se as escolas profissionais dos fuzileiros, da Força Aérea, mas a modernização precisa combinar academia, exército e empresas. As empresas vão demandar um conjunto de tecnologia e de serviços. O exército tem conhecimento, um skill específico para a condução das pesquisas e a academia conduz a condução desta pesquisa. Nós precisamos de criar modelos de profissionalização das nossas forças. Nós precisamos de capacitar e consciencializar as nossas forças de que elas têm um conhecimento relevante para a sociedade, têm um conhecimento relevante para proteger os interesses nacionais vitais e estratégicos do Estado a nível permanente e transitório e que elas têm um papel da qual não podem se furtar em relação às responsabilidades de proteção da nossa soberania e da nossa integridade territorial. Daí, os políticos precisam ter consciência de que os militares precisam de ser indivíduos profissionais. Eles são, sim, indivíduos que usam farda, são treinados para defender a nossa soberania, mas precisamos de investir, criar uma base industrial de defesa forte, criar um serviço que possa capacitar as Forças Armadas e que todo o conhecimento e todo o arcabouço teórico e o conhecimento e expertise que há nas Forças Armadas tenha um spillover efetivo e positivo para a sociedade. Muito obrigado aqui aos meus dois convidados, o Emílio Zeca, que é diretor adjunto do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais e pesquisador na área de segurança, conflitos e paz, Fernando Lima, que é jornalista e habitualmente é convidado aqui para analisar os principais temas da atualidade. Esse é o telespectador que nos acompanhou. Fizemos então aqui o espaço de comentário. Até a próxima quarta-feira.